Olá, meu nome é Léa Lobo, eu sou editora de conteúdo da Infra FM e estou muito feliz com a sua presença aqui. Então seja muito bem-vindo à 8ª edição do Infra Centro-Oeste. Então agradeço você, essa audiência maravilhosa aqui, tivemos mais de 400 inscritos para esse evento e o que é super legal é que tem muita gente novata que ainda não nos conhece, né? Então aqui rapidamente, a Infra FM é uma revista que já existe há 21 anos e sempre fazemos eventos, inclusive os eventos regionais como esse, o Infra Centro-Oeste. Temos ainda eventos para a área de indústria e galpões, que aliás acontece agora na segunda quinzena de setembro, aliás é até um evento híbrido, nossa primeira experiência pós-pandemia com um evento misto. Espero que você também tenha a possibilidade de participar. E mudamos também para março de 2021, o nosso maior evento, que é o 17º Congresso Infra e a 9ª exposição Expo Facility Management. Vale a pena participar. Depois você entra no nosso site para você conhecer todos esses eventos, tá bom? Então, novamente, seja muito bem-vindo e eu vou começar com a minha apresentação. Vou fazer aqui uma abertura e falar com vocês um pouquinho sobre o tema do evento esse ano, que é FM Evolution, que foi esse tema que nós escolhemos. E por que o FM Evolution? Porque o mercado de facilities está crescendo muito nos últimos anos e a gente achou importante mostrar para vocês o que está acontecendo, que está fazendo com que o mercado fique muito mais maduro e que tenha essa evolução. Então a primeira coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: não dá para a gente entender nenhum mercado se a gente não tiver uma visão sistêmica, uma visão global de tudo que acontece, né? Então assim, se a gente está trabalhando, se é Facility Manager num prédio, numa indústria, num shopping center, num hotel, não importa, o que você precisa entender é como funciona a atividade de Facilities em pares como onde você trabalha, de forma global, para que você possa se espelhar e se inspirar para fazer coisas diferentes, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, que eu acho que mostrou, o coronavírus ajudou muito a gente a se organizar e a ter essa visão sistêmica. Como vocês viram, o coronavírus, ele é mundial, aconteceu em todos os países, no mundo inteiro, né? E afetou todas as economias, e aqui no Brasil não foi diferente. Tá certo? Você deve estar acompanhando. Então a gente teve muitas mudanças. Então o que a gente observa é que essa pandemia ela acabou sendo um choque muito traumático para as economias globais, né? A gente já vinha de uma última década econômica com muito, não estava muito legal, né? Mas a gente estava crescendo aos pouquinhos. Então 2020 a gente estava alavancando a economia quando de repente o coronavírus veio e fez a gente, botou na cabeça de todo mundo um ponto de interrogação, o que é que vai acontecer daqui para frente, né? Mas assim, né, todo mundo depois desse trauma já começou a se movimentar e agora no segundo semestre a gente começa a perceber que os empresários, né, eles já começam a performar, que as coisas estão andando e que o governo, né, fazendo a parte dele do jeito que está, ainda tem um sentimento que a economia voltou, embora ela ainda seja muito devagar. Mas a gente acredita que agora nesse segundo semestre, a gente já sentiu isso agora em agosto, né, nessa primeira quinzena de agosto, que as coisas estão começando a retomar. E isso dá para a gente uma certa ar assim, poxa, vamos nos recuperar, né? Que o pior momento talvez já tenha passado, desde que nós, né, todos, a gente faça aí o nosso papel, que é cuidar da nossa saúde e também da saúde das outras pessoas, para que essa pandemia não se alastre mais e que a gente consiga contê-la. Então, na verdade, o que a gente tem aí é que todos os estragos que foram feitos é como a gente, tínhamos vários eventos no começo do ano e agora a gente não teve. Então, quer dizer, o tempo já passou e não dá mais para voltar atrás. Então, a gente tem que olhar daqui por diante. O que eu acho que é super importante a gente ver, alguns dados econômicos, é que logo começou a pandemia, de março, abril, começou-se a fazer algumas previsões, por exemplo, que o PIB chegaria a -9 negativo. E o que a gente observa agora, já com as novas análises, né, é que nós vamos ter -4,5 talvez ainda em 2020, que é infelizmente um PIB negativo de crescimento, mas que a gente vai, em 2021, deve ir para 3%. Então, e tem aí uma expectativa boa para a gente começar a trabalhar. Infelizmente, a pandemia, o Covid-19, ela trouxe para a gente um impacto muito grande, né, e deixou a gente mais ou menos como essa imagem, né, uma coisa assim meio de angústia, né, que caminho eu vou percorrer, e isso na verdade afetou não só nós enquanto pessoa física, mas também as pessoas jurídicas em todo
o mundo, né? Então, e querendo ou não, os escritórios, eles continuam sendo parte fundamental da cultura corporativa, né? E eles vão ter um papel essencial em nosso trabalho e nossa produtividade. Se bem que a gente está aí agora com aquele dilema, onde que a gente trabalha, volta para o escritório, como é a retomada, vamos ficar em home office, vamos para coworking, mas tudo isso a gente vai ver em toda a programação e você vai ter algumas respostas, né? Então, na verdade, essa imagem é para que a gente se acalme, né? Acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, a gente precisa administrar com muita humildade, né? E manter a nossa segurança, a nossa sanidade mental, a gente tem que respeitar as diferenças e lembrar que nós, seres humanos, a gente precisa reaprender e precisamos reaprender e viver esse momento exatamente no cenário que está, porque ele acabou sendo aí uma lição de aprendizagem para todo mundo. Lógico, quem teve um pouco mais de inteligência emocional, né? Isso ajudou bastante, então é importante que a gente respire fundo, tenha um pouco de paciência, que a gente sabe que as coisas vão mudar. Quando a gente falou lá no nosso tema FM Evolution, eu acho que o Covid trouxe para a nossa atividade uma grande essencialidade, que eu acho que é a palavra que está se falando no momento, né? Aí onde o tema da biossegurança veio muito forte, aí principalmente nas ações de higiene e conservação. E assim, eu sempre falo, eu trouxe essa imagem aqui do centro cirúrgico, porque os ambientes agora eles têm que espelhar um centro cirúrgico, né? Então, você precisa aí estar bastante atento, né, de como você está administrando os espaços, exatamente para que o ambiente de trabalho, agora na retomada, não cause nenhum problema aí com a contaminação. Mas a gente sempre pede, assim, você tem que fazer sempre algumas perguntas, né? Qual que é o material que eu devo usar numa higienização? Onde eu vou usar? Quando eu vou usar, como eu vou usar, por que eu vou usar esses produtos, né? Outra coisa, qual é o protocolo? A gente tem visto muita gente falar assim, olha, veja aqui os meus modelos de protocolo. Protocolo é uma coisa muito particular, cada empresa tem a sua, cada ambiente precisa de um protocolo. Então, toma bastante cuidado com esse assunto, porque ele realmente é bastante delicado. Bom, mas a gente vai falar sobre essa essencialidade, sobre esse empoderamento aí da atividade no nosso palestrante ainda do dia de hoje, que é o Alessandro do Carmo. Então aguarda que você vai ver. Uma outra evolução que nós tivemos no mercado, na verdade já vem sendo divulgado aí desde 2018, que é a ISO Facility Management, que é a ISO 41000-2018. Segundo o professor Maci, que é o coordenador da Comissão Especial de Estudos da ABNT, da 267, ele sempre fala, né, que essa ISO, essa normalização, ela vem para contribuir, né, para alinhar a comunicação, estabelecendo uma linguagem comum para o mercado brasileiro, considerando que hoje a gente tem muita gente que fala línguas diferentes sobre o que é facilities, né? E na verdade a ISO vem aí para a gente ter uma mesma linguagem, sejam nos âmbitos culturais, corporativos, legais, setoriais, técnicos, ambientais, econômicos e políticos. Mas na tarde do dia 27 a gente vai ter uma palestra do primeiro edifício que conseguiu a certificação na América Latina, e eles vão contar para vocês, 4 profissionais vão contar para vocês como foi todo esse começo até o finalzinho e como é que está hoje, depois de quase um ano de edificação certificada pela ISO. Uma outra coisa super importante também são as competências de facilities, né? E eu acho que, por que eu trouxe elas aqui para destacar? Porque essas competências, você viveu todas elas agora, talvez não tenha percebido, mas você viveu durante a pandemia do Covid. Porque o profissional de facilities, ele precisa ser, a gente sempre fala, ele é um profissional quase que um super-herói de tantas coisas que ele faz, né? Mas é uma coisa que é super importante, ele precisa se comunicar bem, né? Ele precisa falar 4 línguas ou 6 línguas, né? Do porteiro ao presidente, o português e o inglês, né? E falar, na verdade, a linguagem de cada stakeholder que você tenha aí dentro do seu negócio. E o coronavírus fez com que você tivesse que se comunicar com muita gente ao mesmo tempo, né? Então, a comunicação você já exercitou. Segunda competência que você tem que ter é a preparação para emergências, né? E continuidade dos negócios. Certamente você devia ter um plano de contingência, mas nada que atendesse a um
problema como o coronavírus. Então você teve que se readaptar, fazer aí um plano de contingência para você poder, na verdade, passar por essa situação. Um outro ponto também que é super importante é a gestão ambiental e sustentabilidade. Como eu falei para você, a questão da biossegurança, que produtos usar, como é que você cuida de todos os resíduos, né? Como é que você deixa o prédio fechado, mas você tem que manter ele funcionando com energia. Então, quer dizer, quando você tem aí uma estrutura que está baseada em um projeto de sustentabilidade, certamente você conseguiu passar muito melhor por esse momento. Uma outra coisa importante, que é uma outra competência que você tem que ter, é finanças e negócio, né? Então, a todo momento, certamente você já tinha um orçamento, um budget para 2020 e você teve que refazê-lo. Então, de novo, olha, finanças aí na sua vida, você teve que recontratar, procurar produtos e acessórios, né, que atendesse a demanda no momento, e isso certamente não estava do seu orçamento, você teve que negociar, você teve que trabalhar com prazo, um monte de coisa. Então, isso é gestão financeira, eu tenho absoluta certeza que você também passou por isso. Fatores humanos, né? As empresas, no geral, tiveram que realocar todas as pessoas, dependendo do tipo de negócio, principalmente os corporativos, a maioria das pessoas foram para casa. Então, quer dizer, como é que ficou o fator humano nesse sentido? Como é que as pessoas ficaram? A gente sabe que algumas pessoas ficaram bem, mas outras pessoas não ficaram tão bem até se adaptar a esse novo momento, e do qual você participou, seja levando o microcomputador para casa do colaborador, seja levando uma cadeira ergonômica para que ele pudesse se desenvolver ou fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, né? Outra coisa super importante, que é a sexta competência, é a liderança estratégica. Então, observa que você acabou liderando toda essa mudança aí em função do coronavírus, talvez nem se tenha se dado conta disso, né? Que a coisa aconteceu tão rápido, então você usou aí liderança e a forma estratégica para isso. Certamente também, que é a nossa sétima competência, que é a operação e a manutenção do edifício ou do escritório que você administra. As pessoas estavam em casa, mas esse escritório ele continuou funcionando, ele precisou continuar funcionando, né? Seja o sistema de climatização, iluminação, os elevadores, tudo isso a manutenção para que ela não pudesse parar o edifício por completo. Gerenciamento de projetos, você também está participando, porque você está fazendo aí todos os protocolos para retomada, então certamente isso também é um projeto que você está liderando. Qualidade, teve muita renegociação aí com os prestadores de serviço, principalmente, questão de prazo, qualidade e preço. E agora o que você somou é o que a gente já vem falando há bastante tempo, que é o gerenciamento de risco. Qual é o risco desse contrato? Principalmente em termos de biossegurança. Aí o 10º tópico é gestão imobiliária e patrimonial. E está aí o debate no mercado, né? Vai todo mundo ficar em casa, vamos mudar de escritório, vamos para um escritório menor, vamos trabalhar em home work. Mas esse é um tema que daqui a pouco você também vai ver com o Thiago Alves, que fez uma palestra sensacional, tá bom? E por último aí a questão de tecnologia. Então que você observe que a partir de agora a gestão dos espaços ela é muito mais digital do que presencial. E isso muda a sua forma de administrar facilities. Então observe essas 11 competências para que você se torne um profissional diferente. Como eu falei para vocês, infelizmente também aí de novo o coronavírus mudou toda a questão. Quer dizer, o workplace ele já vinha mudando para espaço onde as pessoas podiam trabalhar muito mais em grupo, não se tinha mesa individual, né, sempre mesas coletivas. Então a gente, quer dizer, mudou muito aí também a questão do espaço de trabalho, né? Antes foram feitas muitas pesquisas agora para saber quantas pessoas trabalhavam já em home office e quantas começaram a trabalhar em home office pós-pandemia. No começo a gente tinha uma média aí que as pessoas que trabalhavam em home office, elas trabalhavam uma vez e meia. E agora, com um misto aí de várias pesquisas, a gente chegou no número de 2,5 na semana, né? Metade da semana as pessoas devem trabalhar em home office e a outra metade no espaço de trabalho determinado pela organização, que pode ser o próprio escritório, pode ser um coworking, mas isso a gente vai ver daqui para frente, mas isso também a gente vai estar abordando na palestra do Thiago Alves. Como eu falei para vocês, a importância da sustentabilidade, né? Na verdade, as edificações, hoje principalmente, elas estão sendo estruturadas, né? E estão sendo construídas para serem sustentáveis, para serem de alto desempenho, né? A gente vê hoje milhões de pessoas já trabalhando em prédios, né? No mundo inteiro, em prédios certificados, e que precisa de uma gestão um pouco diferente. Por quê? Lá se tem uma preocupação muito grande com redução de consumo de água, redução de consumo energético e também das emissões atmosféricas
atmosféricas de CO2, a importância do gerenciamento de resíduos, né? Então você, enquanto facility, quando você estiver pensando todos os seus projetos, como administrar o espaço de trabalho, não perca de vista a importância de você ter um pensamento ou começar a trabalhar com ações sustentáveis. Outro ponto super importante que está entrando aí na pauta, aliás, ele já vem há muitos anos, né? Aliás, ele nem deveria estar em pauta, mas infelizmente ainda está, que é a questão da diversidade, né? Na verdade, o que significa diversidade? É uma variedade, né, uma pluralidade de diferenças de pessoas e de comportamento. Na verdade, a diversidade é a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos que se diferenciam entre si. Pode ser o aspecto cultural, pode ser o aspecto de gênero, da diversidade biológica, diversidade ética, linguística, religiosa. Tem muitas coisas envolvidas aí no tema da diversidade e que está na pauta aí do gerente de facilidade, juntamente com a área de recursos humanos, para estar lidando com esses temas, né? Então é importante você compartilhar e discutir os assuntos referentes à igualdade de gênero dentro da organização? É sim, por que é importante? Até para você decidir de como será o seu layout, né? Precisa respeitar aí as diferenças e o comportamento das pessoas, né? Não dá mais para cuidar tudo no varejo, né? Cada pessoa é uma pessoa e ela tem que ser tratada na sua individualidade. E cada gênero, seja ele qual for, né, ele faz parte de um contexto sistêmico e reflete a sociedade que nós somos hoje. Eu sempre falo que, eu gosto muito desses slides aqui, que como se faz o censo de tudo, os facilities managers, né, junto com as suas áreas de RH, poderiam fazer o censo dos colaboradores da empresa. Mas por que fazer o censo dos colaboradores da empresa? O censo dos colaboradores da empresa, você pode ter o sexo, a idade, o CEP onde essa pessoa mora, qual que é o grau de instrução, qual é a formação dela. Se você pegar todas essas informações, você consegue, por exemplo, saberia já de imediato que todo mundo com mais de 60 anos deveria estar em casa. Era só listar mais de 60 anos aí na sua lista e você já teria isso agora com as pessoas que com os protocolos que a Organização Mundial de Saúde passou, por exemplo, entendeu? Eu preciso mudar agora o meu escritório. Quantas pessoas estão no CEPTAL que podem ficar na residência? Quantas precisam voltar para o trabalho, por exemplo? Esse espaço agora que a gente vai mudar, não é todo mundo que vai voltar. Quantos são masculinos e quantos são femininos, né? Por quê? Você tem aí os banheiros, vai fazer banheiro social, vai fazer banheiro feminino, masculinos, mais masculinos, menos femininos. O que você vai fazer? Então, a importância de você ter um censo de todos os colaboradores que trabalham na sua organização para que você possa aí montar os seus ambientes de trabalho. Uma outra coisa que está aí evoluindo e que você precisa prestar muita atenção é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entrou em vigor agora dia 14 de agosto, né? E as empresas que não estiverem dentro aí dos parâmetros vão sofrer, porque as multas são bastante pesadas, né? Tem multas que variam de 2%. Do faturamento de uma companhia, então é realmente um número bastante expressivo, então fica bastante atento. Um exemplo que eu vou te dar, o home office, por exemplo, ele não estava nos planos de muitas empresas, que tiveram que correr, né, para improvisar que seus colaboradores pudessem trabalhar em casa, e que não prestaram atenção na questão da informação, com todos os ataques cibernéticos que tem, ou seja, essa informação está correndo perigo. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela veio exatamente para permitir que isso não aconteça. Então, não deixa de observar todos os aspectos dessa lei, que é muito importante hoje para a atividade de facilities. Um outro tema super importante, que eu acho que eu falei que o mercado ficou maduro, e acho que ele ficou maduro principalmente agora, que a gente veio com a Lei 14.011, que fala da gestão da ocupação em prédios públicos. Isso é muito legal. Olha, a gente facilita em prédios públicos. Quando a gente fala prédio público, a gente não está falando só do prédio administrativo, a gente está falando dos prédios de saúde, a gente está falando dos presídios, a gente está falando de todo tipo de prédio público, né? E que agora vai ter uma ocupação que também entra aí com atividade de facilities integrada a isso. Então a gente vai ter uma palestra também super especial com 3 profissionais lá de Brasília que estão trabalhando junto com essa lei, né? Para tentar na verdade, trazer a atividade de facilities para dentro dos órgãos públicos. Isso é sensacional. Eu poderia dizer para vocês que é um dos grandes acontecimentos desse ano aqui e que vai mudar o cenário de facilities no Brasil, ou seja, vai trazer ainda mais maturidade, né, para o setor.
E agora a gente está indo para capacitação, né? Capacitação é a coisa mais importante, então a gente tem que aprender todos os dias. E muita gente fala assim, eu vou fazer um curso de quê? Né? Primeiro precisa saber o que você quer da vida, para depois você definir realmente que cursos você precisa fazer. Mas a única coisa que é o grande conselho que a gente dá agora é assim, aprenda tudo que você puder sobre tecnologia. Como a gente falou lá no começo, hoje a gestão ela é muito mais digital do que física, né? Ela está nessa transformação. Então, quanto mais você souber sobre tecnologia, é melhor, né? E falar também de futuro é falar sobre o comportamento das pessoas, né? Então, presta atenção aí na inteligência emocional, o que você ainda precisa aprender, porque hoje as empresas mandam as pessoas embora, não por falta de competência técnica, mas porque elas não sabem lidar com as equipes de trabalho. Então, presta atenção nisso, mas a gente vai falar um pouquinho mais lá aqui na frente. Como eu falei para você, a questão da inteligência emocional, ela envolve quatro pontos, que é o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? A nossa capacidade de entender como é que eu mesma funciono, né? Vou te dar um exemplo. Às vezes você fica bravo com alguma coisa, né? Então é importante que você pare, que você respire, para você não tomar uma decisão de cabeça quente e fazer a coisa da maneira errada. Um outro ponto é a autogestão. O que é autogestão? É a minha competência pessoal, é a forma como eu lido comigo mesmo e como é que eu me gerencio. Por exemplo, às vezes eu estou no trânsito, alguém vem e me fecha. E aí eu fico super brava. Se eu talvez pensar um pouquinho mais, por que eu estou brava? De repente a pessoa me fechou, não foi porque ela quis. Ela estava com uma pessoa no carro doente, estava indo para o hospital. Você observa que às vezes a gente perde o controle sem necessidade. Então essa autogestão ela realmente é super importante. A outra coisa é a empatia, né? Isso todo mundo já ouviu falar, que nada mais é do que calçar o tênis do outro, o sapato do outro, né? Como eu enxergo o outro, né? Como é que eu posso demonstrar a minha compreensão? E, assim, por exemplo, né, às vezes eu vejo uma pessoa que ela está muito triste com algum problema, quer dizer, eu posso às vezes ir até essa pessoa e conversar com ela e tentar ajudá-la de alguma forma. Então, quer dizer, essa empatia é observar o outro, né? Lembrar que a gente não é uma ilha, que a gente vive com pessoas. E o último ponto aí da inteligência emocional, né, que a gente fala, é a gestão dos relacionamentos, né? A importância de trabalhar em equipe, a gente precisa ser uma liderança que inspira. Você tem que ser aquele chefe legal, aquele chefe que as pessoas têm saudade, e não daquele chefe que as pessoas não querem ver mais. Então pensa sobre isso, que isso é super importante também. Bom, como eu falei para vocês, né, a questão da capacitação, né? Então você procura aprender mais sobre tecnologia, sobre inteligência emocional, e se quiser assuntos técnicos, a gente tem algumas empresas do mercado que fazem cursos, né, na área de facilities, tem a Infra que organiza vários eventos, um dos exemplos é esse evento aqui. Temos a nossa feira, como a gente falou, no próximo ano. A gente tem também um outro trabalho que a gente acabou criando aqui, no pós-pandemia, que é os Infra FM Talks, onde toda semana a gente entrevista algumas pessoas do setor, né, falando sobre diversos temas. Então, cada 20 minutos de talks desse é uma aula, está lá disponível no YouTube, no nosso canal, é gratuito e você consegue aprender e tirar muitos insights de lá. Então, não deixe de ver, tá bom? E outro lugar onde você pode também é no portal de notícias da Infra, a própria revista Infra. Aliás, essa edição que passou, a gente fez a pesquisa, né, do segmento, que eu queria destacar alguns pontos aqui para você rapidamente, que eu acho que é importante você estar atento. Por exemplo, aqui, ó, o que a gente percebeu é a quantidade de funcionários, né? Então, facilities não existe só em grandes empresas. A gente observou que tem uma média aí, né? Então, você já tem facility manager em cargos em pequenas empresas, em médias empresas e grandes empresas. Isso é super legal. Uma outra coisa também importante, que há um tempo atrás, a maioria dos facilities, eles estavam aí entre a geração Y e geração Baby Boomers, né? E o que mudou agora é que começa a entrar uma leva nova de pessoas com a idade de geração Y, que a gente fala de 24 a 36 anos. Então, olha aí que legal, de novo, né? Você viu como a FM está evoluindo e está trazendo oportunidades para outros segmentos.
Outra coisa, as pessoas estão estudando mais, né? Desses questionários foram 400 respondentes, 135 dessas pessoas tinham um curso ou de pós-graduação ou de MBA. Então, de novo, né, a importância da gente não parar de conhecer e de estudar todos os dias. A média salarial, eu acho que esse é um assunto que te interessa, né? Então você vai conseguir ver. Não vou detalhar aqui, mas depois você entra lá na pesquisa, a gente vai tá naquela edição da revista Infra, tá disponível no Infra FM Talks, você pode entrar lá e pode ver também. E aí você vai ter uma ideia de média salarial de onde você está. E como eu falei para vocês, né, teve uma outra pesquisa também, que é uma pesquisa da Aramac 2020 e que tem consonância com a gente aqui, que é o seguinte: cada vez mais a área de Facili está trabalhando em conjunto com a área de TI. E a tendência é que essas áreas se unifiquem e virem uma só. De novo, porque a gente está trabalhando muito mais hoje o espaço digital do que o físico. E aí uma outra coisa importante também, né, a gente observa que as empresas, né, assim, a média, né, continua uma média aí, esse é um equilíbrio que tem se mantido aí ao longo dos anos, as pessoas às vezes contratam um Facility Manager direto e ele faz o gerenciamento de todos os serviços, de tudo que faz parte da atividade, ou contratam uma gerenciadora. Então a gente vê um misto aí dessa atividade, né, nas mãos de gerenciadoras ou de facilities com CLT ou contratados dentro das organizações para fazer o gerenciamento de facilidades. E aqui uma outra coisa que a gente achou também importante, né, a gente perguntou sobre a modernização dos espaços de trabalho em home office. E que mesmo agora com essa pandemia toda, né, 53,5% não vão fazer nenhuma mudança, mas 46,5%, ou seja, 200 empresas, eles vão fazer algum tipo de modernização nos espaços de trabalho em função da pandemia, e isso quer dizer muito mais trabalho para vocês, né? E uma outra coisa também que ficou bastante evidente, que todos os profissionais que responderam à atividade, à pesquisa, eles falam que tem 70,3% acredita que a gestão do home office ela passará a compor as responsabilidades da sua área. Porque nas grandes empresas, normalmente você tem uma área que cuida só do workplace, né, e facilities em separado, e tem outras que são integradas. Mas olha que legal, né? Se o workplace está dando aí 70,3% está dentro da atividade de facilities, mais uma coisa para aqueles que ainda não incorporaram a área, vão ter aí no seu escopo de trabalho. E aqui que é a notícia principal, né, que com a pandemia 80,5% acredita que a área liderada por ele ela vai ganhar um status totalmente diferente, muito mais estratégico, né, a partir desse momento da pandemia. E isso é verdade, porque além disso, como eu falei para vocês, a gente conversou com mais de 100 empresários agora durante a pandemia, tanto no Infra FM Talks, que vocês podem conferir, e todos eles falam FM ganha a partir de agora uma evidência como ela nunca ganhou antes. Bom, e por fim, depois de tudo isso que eu falei, a importância, né, da gente ser aquela pessoa que encanta, né? Então, como é que a gente consegue encantar? A gente tem que ter o poder, a arte de mudar os corações, as mentes e ações. A gente precisa surpreender. Facility nada mais é do que cuidar das pessoas, para proporcionar para as pessoas uma experiência única, né? Eu acho que isso aí está na sua mão e é possível você fazer esse encantamento. O encantamento pode acontecer nos prédios, nas lojas, em concessionárias, nos escritórios, nas salas de reuniões, até via internet, né? E quando é que a gente consegue encantar as pessoas, né? Encantar as pessoas não é fazer com que elas ganhem mais dinheiro, né? Mas é preenchê-las com prazer de alguma coisa, dar experiências que as deixem mais felizes. Eu acho que é isso que também o Facility Manager existe para isso. Então, encante as pessoas com as quais você trabalha e eu tenho absoluta certeza que você vai ter uma gestão primorosa, para não dizer sensacional. Era isso que eu tinha para falar para vocês, quer dizer, a gente falou rapidamente, mas nos próximos 2 dias, nas próximas palestras, a gente vai falar mais detalhes sobre todos esses assuntos, mas era para que você tivesse absoluta certeza que o nosso tema, que foi escolhido antes da pandemia, FM Evolution, mostra que, na verdade, FM realmente está evoluindo, ele se tornou essencial e ele precisa de você, que você se capacite, que você esteja na estratégia das organizações, para que cada vez mais as empresas consigam entregar os melhores resultados e que os colaboradores fiquem cada vez mais felizes no ambiente de trabalho. Era isso, muito obrigada, foi uma alegria estar com você até aqui nessa palestra, mas a gente continua aí durante as próximas apresentações. Um beijo no coração, obrigada.
uma marca pode contribuir para o bem-estar das pessoas. Essa é a missão da Midea Carrier, que é líder em equipamentos de climatização, levando praticidade e conforto para ambientes residenciais e comerciais, e maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. No Brasil, nossas 2 plantas industriais fazem da Midea Carrier o maior centro fabril da América Latina. Estamos prontos para atender a demanda pela melhor tecnologia em eletrodomésticos e equipamentos de climatização. Somos sinônimo de confiança em soluções para projetos de climatização de grande porte. E por isso, estamos em 9 dos principais estádios do Brasil. Mas como conseguimos alcançar a liderança em um país tão extenso? Com uma ampla rede de vendas e de assistência técnica que atende e cuida dos nossos clientes em todos os pontos do país. Também estamos presentes nas comunidades em que atuamos, oferecendo formação e inserção profissional de jovens por meio do projeto Pescar. Uma iniciativa que transforma a vida de milhares de pessoas e que transforma a nossa empresa também. Na Midea Carrier, trabalhamos com compromisso. Nossas fábricas seguem métodos de produção sustentáveis e adotamos uma gestão socialmente responsável do nosso negócio. Aqui dentro, transformamos tecnologia em soluções. Aqui dentro, executamos nossas ideias para surpreender nossos clientes com produtos inovadores. Preparem-se para uma surpreendente jornada de tecnologia no clima da inovação. Bom, você acabou de assistir minha palestra e agora vamos para o segundo palestrante. E nosso segundo palestrante é o Thiago Alves, um profissional pelo qual eu tenho grande admiração. Hoje ele é CEO da Regus Spaces aqui no Brasil e ele vai trazer para a gente o tema do coworking e também falar muito de espaços de trabalho. Ele fez algumas pesquisas e você vai gostar bastante. Thiago, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação. Olá a todos, um prazer estar aqui no Infra FM Centro-Oeste. Sou o Thiago Alves, CEO da Regus Spaces aqui do Brasil e desta forma online vou estar trazendo para vocês aí um pouquinho mais sobre os espaços de coworking, a constante crescente desse mercado, como ele está mudando a forma como as pessoas trabalham, né? E não tem como deixar de falar, né? Qual está sendo o impacto dessa pandemia nos espaços flexíveis de trabalho e quais são as tendências que vêm por aí, né? Para esse evento de hoje, eu preparei uma pequena apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, enquanto eu vou explicando um pouquinho mais do conceito, pessoal. Então, deixa eu trazer aqui para vocês, né? Primeiro eu queria trazer, então, o tamanho do mercado de coworking aqui no Brasil. Deixa eu abrir um pouco a tela aqui para vocês poderem ver, vai ficar bem bacana. O mercado de coworking vem crescendo bastante. Em 2014, a gente encerrou o ano ali com menos de 200 unidades no Brasil. 2015, 238 unidades. Foi quando o Brasil foi atingido pela crise de 2014 para frente e o mercado de coworking cresceu a 2 dígitos, 3 dígitos em alguns anos, constantemente. Em 2019, esse mercado fechou com mais de 1.497 espaços, ou seja, quase 1.500 espaços, um crescimento de quase que 600% aí em 6 anos. E o principal driver desse crescimento se deu devido à necessidade dos clientes, eu vou falar um pouquinho mais aqui, a necessidade das empresas de buscarem soluções mais inteligentes de espaço, tá? Para quem não sabe, deixa eu mostrar para vocês como é a distribuição desses espaços, né? Eles estão divididos entre, lógico que São Paulo e Rio de Janeiro, né, acaba concentrando a maior parte dos espaços, mas como vocês podem ver aí, a gente tem Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Brasília, olha só, Fortaleza, Floripa, Salvador, Goiânia aparecendo ali. Então, até o finalzinho de 2019, a gente estava falando que mais ou menos no centro-oeste do Brasil, a gente já podia contar com mais ou menos aí 60 espaços de coworking, ou seja, o conceito de coworking chegando também em todos os cantos do Brasil. Muito legal ver esse gráfico, né? O nosso grupo está presente em 14 cidades em todo o país, mas também vê que esse conceito do coworking hoje já abrange quase que 200 municípios, né, até o final de 2019, em todo o Brasil.
Pouca gente sabe, mas o conceito do coworking vai muito além da mesa compartilhada. Eu queria trazer esse conceito para vocês. É o conceito da nova economia compartilhada. Ele tem um grande pilar, que é o pilar da agilidade, ou seja, eu quero estar pronto, eu quero estar pronto agora, eu não preciso esperar pelo meu escritório, né, para ficar construído. Então imagina se fosse uma laje tradicional, você tem a laje vazia, e aí você tem que esperar, né, X meses aí de ocupação daquela obra, daquela laje vazia, para você estar podendo ocupar o escritório. No caso do coworking, você não precisa, né? Você vai chegar e o espaço está pronto. Ele tem um outro componente que é menos risco, ou seja, você não tem o risco da propriedade, você não precisa se preocupar em ter que pagar a IPTU, seguro, manutenção daquela propriedade, né, os contratos de aluguéis de longo prazo, etc. e tal, porque no coworking você define o seu prazo como você quiser, e menos custo porque é uma modalidade pay per use, você paga pelo que você utiliza. Então sempre pensem no seguinte, pessoal, esse tripé da nova economia, ele serve para qualquer negócio, né? Vou pegar um carro de transporte compartilhado, vou lá, uso o tripé da nova economia, eu quero o carro tá pronto, e é menos risco porque eu não tenho propriedade do carro, seguro do carro, e é menos custo porque é pay per use. Então, os coworking estão inseridos na nova economia, e não só de espaço compartilhado vive um coworking, pouca gente sabe, né? Mas 80% dos espaços de coworking são espaços privativos, são salas com toda a tecnologia, infraestrutura, mesa, cadeira, internet, para que as empresas cheguem e trabalhem, possam focar o seu recurso, focar o seu capital, né? Porque ela não precisa investir para montar um escritório no seu próprio negócio, né? Mais ou menos 10% do custo total de ocupação de um escritório é formado pela depreciação de capital. Então veja o quão importante é para as empresas que estão pensando, principalmente agora nessa fase, em poupar capital, né, em segurar o caixa, ter uma solução flexível. Também ela traz flexibilidade perante a lei, né? Porque quando a maioria dos contratos de locação são feitos com 3 anos e tudo mais, os contratos de coworking são feitos de curto prazo, curto período, alguns em média ficam 12 meses, tem que ficar um dia, tem que ficar 10 anos, vai de acordo com a necessidade do cliente. E essa flexibilidade de poder diminuir, né, de poder diminuir, poder crescer, a qualquer momento, né? Então isso é muito importante em momentos de crise, onde muitas empresas estão precisando devolver espaço, e não tem como. Imagina que você tem 1.000 metros quadrados, precisa devolver só 200 metros, só que muitas vezes não tem nem como fazer um corredor para que aquilo vire um conjunto e por aí vai, né? Ou mesmo o teu contrato não permite a devolução parcial. Os espaços de coworking tem essa beleza, né? Se você tem 10 funcionários, você aluga para 10, tem 20, você aluga para 20. O preço é uma modalidade por cabeça, que é bem legal, você sai desse preço por metro quadrado, já posiciona dentro da nova economia. Então hoje crescendo bastante, nosso grupo tem 4 unidades aí no Centro-Oeste, eu vou mostrar aqui no finalzinho para vocês nossa presença no mundo todo, e a gente está crescendo bastante, né, em todo o Brasil, e essa região é uma grande região target da Regus. Mas eu não poderia estar aqui para falar para vocês num momento como esse, né, sem falar dos impactos que a pandemia trouxe, né? Então, deixa eu voltar aqui assim. Se teve uma coisa que a pandemia fez a gente pensar, foi em 3 pilares, né? O primeiro, principal, a saúde dos colaboradores, dos funcionários. Então, um movimento muito grande das empresas colocando seus funcionários em casa, seguido de tecnologia, né? Foi colocada à prova toda a transformação digital das empresas, ferramentas de trabalho colaborativo em casa, ferramentas digitais de reuniões e tudo isso, e uma experiência massiva mundial de home office, né? Onde pela primeira vez na história a gente teve um mundo inteiro de funções administrativas, né? Trabalhando de casa, desempenhando suas funções de casa, né? Essa é a primeira vez que a gente vê esses 3 componentes juntos, né? A última pandemia não é da nossa geração, a gente não sabe, naquela época a gente não lidava com essas questões tecnológicas, a gente não lidava também com essa questão de home office, né? Uma vez que o escritório não era o principal ponto de produção das empresas, a gente vivia numa sociedade ainda industrial. E vide que as indústrias não pararam. Então, esse conceito de proteção à saúde dos indivíduos, trazendo o home office, trazendo a tecnologia, ele vai deixar vários legados bons e legados ruins. Eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa muito interessante desses dias. Deixa eu inverter a tela aqui para vocês verem um pouquinho maior, pessoal. 75% das empresas que colocaram colaboradores em casa não tinham uma política de home office escrita, definida, ou seja, simplesmente colocaram as pessoas em casa, é o que eu chamo de home forced, né? Foram forçados em casa, sendo que apenas 1/4 das empresas tinham assim, uma política de teletrabalho, uma política de home office. Então as empresas tiveram que correr e adequar.
Eu sempre brinco que nem só de mesa e cadeira vive, né, uma empresa, vai muito além de você ter onde botar o computador, né, tem várias questões legais, inclusive, de ergonomia, de definição do propósito da empresa, de zoneamento, de CNPJ, de registro, né? Então o home office é sim uma alternativa de teletrabalho, mas não necessariamente a única. A gente fez uma pesquisa recente na LinkedIn Notícias, né? Que tem uma página com quase 1 milhão de seguidores no Brasil, sobre como as pessoas estavam pensando em voltar para os espaços de trabalho. E olha que legal, que é o gráfico daqui de baixo aqui, 1/4 das pessoas mais ou menos provavelmente iam manter o home office, 1/4 provavelmente iam voltar, né, cancelar o home office definitivamente, ou seja, voltar todo mundo para o escritório, e metade das pessoas responderam entre alternar dias no escritório, dias no home office, ou seja, usufruindo da qualidade do trabalho flexível, né, da localização flexível. E nessa mesma pesquisa a gente perguntou quais são os principais problemas que acontecem no home office, né? E olha que coisa que a gente trouxe aqui, né? Item número 1 de todos, conectividade. Quem nunca teve um problema aí acompanhando uma transmissão ao vivo, ou que caiu num call, ou porque a qualidade ficou ruim, que levante a mão, mas essa é a realidade do home office no Brasil e no mundo, né? A conectividade, as infraestruturas direcionadas para a conectividade residencial não seguem o mesmo padrão da corporativa, seguido aí também de outros pontos como estrutura, né? Muitas empresas colocaram funcionários em casa sem se preocupar em estar capacitando o espaço de trabalho, seja a mesa, a cadeira, a luz, né? Enquanto no escritório você tem regras de ergonomia para cumprir, regras de design e tudo isso. Então, no home office a empresa também é responsável por isso, e como eu disse, 1/4 das empresas só tinha uma política escrita, todas as outras não tinham. Segurança de dados, uma grande preocupação de quase metade dos entrevistados fazendo home office, né? Como você garante segurança dos dados? E olha que a LGPD está aí, pessoal, em 2021, no nosso pescoço, né? Muita gente se sentindo sozinho em casa, então 1/3 das pessoas falando que trabalhar de casa é ruim, se sente sozinho, nem todo mundo trabalha em equipe, né? Com Zoom e outras tecnologias para se conectar. Falta de interação com colegas foi um item muito grande aqui. No Brasil, nós somos uma sociedade onde quem é visto é lembrado e quem é lembrado é promovido, né? Então as pessoas quem era chefe teve que virar gestor da noite para o dia, porque não tinha mais o controle do horário dos funcionários. Há de convir, né, pessoal, que o horário comercial acabou durante essa pandemia, né? As empresas também não estão tomando cuidado com essa questão de controle de jornada, controle de horário, que é muito importante e deve se atentar à questão legal por volta disso. Mas a falta de interação para os lados foi um grande ponto, porque geralmente a gente vai na reunião que o chefe chama, né, ou chama nossos subordinados, mas a gente não faz esse relacionamento lateral. Outro ponto interessante aqui, foco, dificuldade de manter foco em casa, né? Seja por barulho, seja por interrupções, seja por problemas de infraestrutura e todos os outros citados aqui, seja pelo entregador e por aí vai. E um último aqui, que eu vou até construir um pouco em cima dele, que é a questão de mobilidade super baixa. Uma vez que as pessoas estão em casa, não tem problema de mobilidade. Eu acordo, tomo um café, começo a trabalhar, economizo horas poderosas de mobilidade, e eu vou falar como isso está impactando os ambientes de trabalho também aqui para vocês. Então, quais são as novas tendências que estão vindo aí para os ambientes flexíveis e que com certeza todos vocês vão se identificar, uma vez que impacta todo o mercado imobiliário como um todo? A primeira grande tendência para agora é o close to home office, ou seja, trabalhe perto de casa. Esse é um grande aliado do trabalho remoto. Então, para aquelas empresas que definiram manter uma jornada alternada de trabalho com localização flexível e no escritório, elas viram que mobilidade é um grande apoiador do home office, porque a pessoa não perde tempo valioso em deslocamento. Ela pode reverter esse tempo em produtividade ou em qualidade de vida. Se ela economizar apenas 1 hora por dia de deslocamento, ao longo do mês são 20 horas, ao longo do ano são 140 horas. Isso é a mesma coisa que você ter um funcionário extra, né, por mês. Então imagina a importância, né, para quem tem grandes equipes, de ter uma mobilidade reduzida. Então você trazer uma infraestrutura de trabalho próxima de onde as pessoas moram e ao mesmo tempo com toda a característica de uma infraestrutura profissional, de forma que ela possa fazer o home office e o dia que ela não estiver no home office, ela ainda trabalhar no ambiente profissional, mas perto de casa e não gastar tempo com mobilidade, passou a ser uma grande tendência de suporte ao trabalho remoto. A gente tem visto grandes empresas comprando esse produto aí da Regus, do Spaces, e oferecendo para os funcionários que eles decidiram por deixar em casa como uma alternativa, para que a pessoa veja outras pessoas, né? Lembrando que
que os ambientes de coworking já seguem hoje todos os protocolos de segurança da OMS, do Ministério da Saúde e também das municipalidades, né, como o uso de máscara, distanciamento social, etc., que a gente nem precisa entrar nesse detalhe aqui, muito já deve ter sido discutido com todos aí sobre esses pontos. Falar agora de uma outra tendência, Squad Office, a tendência de escritório de equipe. O que é o Squad Office, né? O Squad é um termo em inglês, né, para uma equipe, né, alguém que está juntos em uma jornada. Então você imagina que isso foi muito comum nas startups, em separar em squads. Essa aqui é a que está cuidando de desenvolvimento, essa aqui é a que está cuidando, por exemplo, de comercial, essa está cuidando do meu jurídico e por aí vai. E da noite para o dia, as empresas viram que faz muito sentido, melhor do que você fazer 200 pessoas se deslocarem, né, de Tabatinga, de outras cidades satélites, para vir até o plano piloto, para trabalhar no plano piloto, e depois tá voltando no final do dia, todo mundo, né? Faria muito mais sentido buscar pontos regionais onde essas empresas possam ter uma infraestrutura de trabalho e dividir a sua grande equipe, ao invés de 200 pessoas juntos, ter, 5 equipes de 40 pessoas em 5 pontos de trabalho diferentes. Isso automaticamente faz com que as equipes fiquem mais focadas, as empresas precisam se preocupar menos com a estrutura do espaço de trabalho, uma vez que ela não precisa oferecer uma super estrutura para 200 pessoas, né? 40 pessoas, geralmente ela vai encaixar no espaço de coworking que já está muito mais preparado para receber essa quantidade de funcionários, e além disso, ela diminui muito o risco. Imagina que você tem um tema, infelizmente, aí de uma Covid no escritório de 200 pessoas, você tem que mandar todo mundo para casa, mais uma vez, quarentena, 14 dias, ou se você tiver um caso de Covid num squad office, apenas aquele squad vai para casa numa quarentena, então isso diminui o seu risco. É a mesma coisa, pessoal, daquelas empresas que não permitem com que executivos viajem de avião, todos na mesma, né, no mesmo avião, não muda nada. A diferença aqui é que você dá foco, as pessoas trabalham mais perto de casa, trabalham em equipe, é muito mais fácil para quem é gestor desses squads e ao mesmo tempo diminui o risco, então, das empresas. Eu tenho visto grandes empresas que estão buscando a gente com 300, 400 funcionários e pedindo 10 escritórios de 40, pedindo 20 escritórios de 20, ou mesmo picotando esses escritórios em pedaços menores ainda para poder implementar esse conceito agora pós-pandemia. Próximo conceito, pessoal, Anywhere Office, né? Escritório na nuvem. O que seria um escritório na nuvem? Você comprar diárias de escritório e trabalhar passa a ser exatamente como tomar um café, pegar um metrô, ir num shopping, ir num espaço de trabalho. O espaço de trabalho deixa de ser sobre onde você realiza e sim o que você está fazendo. Então a pessoa pode trabalhar hoje, por exemplo, na Asa Sul, se amanhã ela está na Asa Norte, ela vai para a Asa Norte, se amanhã ela está visitando em Goiânia, ela vai e trabalha em Goiânia, se ela está em outra cidade, por aí vai, e algum dia ela trabalha de casa. Por quê? Porque ela comprou diárias na nuvem de um escritório. É como se ela tivesse um aplicativo de mobilidade, um Uber 99 de escritórios na palma da mão, né? Então esse conceito de Anywhere Office, você trabalha de qualquer lugar. Muitas empresas estão implementando isso como complemento do trabalho remoto, mas também como nova estratégia de portfólio. Então empresas que têm, por exemplo, 200 funcionários em Brasília e que pensam, olha, eu vou fazer um grande ticket na nuvem, eu comprei 2.000 diárias e as pessoas podem trabalhar. Se eles forem trabalhar juntos em modelo de squad, eles pegam um escritório maior. Se eles forem trabalhar separados em modelo de foco, né, que a gente chama de fish tank, né, os escritórios de como se fossem pequenos aquários, ela vai trabalhar e isso tudo o algoritmo vai trabalhando para ela. É a mesma coisa que comprar diária de carro alugado, a mesma coisa, né, do que comprar créditos na internet, para quem está acostumado com isso. Então, o conceito de Anywhere Office vindo muito forte aí. Uma outra tendência, escritório virtual, não é novo para o brasileiro, mas voltou com tudo. O que é o escritório virtual? É literalmente virtualizar a sua operação. Você coloca o seu endereço comercial, fiscal, atendimento telefônico, endereço postal, tudo na nuvem, num escritório físico que exista, por exemplo, num espaço de coworking, que vai atender por você, vai receber sua correspondência, vai ter lá uma caixa postal sua, mas a sua empresa não precisa estar lá todos os dias, mas você cumpre com a legislação. Lembrando que no Brasil, para se ter uma empresa, você tem que ter um contador e um endereço válido, né? Sem saber se vai ter alguma coisa para contar, mas você tem que ter um endereço. Então, para abrir uma empresa, empreendedorismo no Brasil demanda muito essa solução de escritório virtual. Então, isso tracionou, pessoal, para vocês terem uma ideia, algo em torno de 50% mais nesta crise agora, na pandemia, do que na última crise de 2014, 15, 16. E lembrando que a última crise, os mercados de coworking tracionaram daquela forma que eu mostrei para vocês, exatamente pelos mesmos pilares. O que as empresas estão precisando hoje? As empresas estão precisando hoje segurar a caixa, não fazer investimentos,
ter um custo flexível, não está preso em grandes contratos, mas está preparado para crescer se a economia retomar mais rápido ou não, ou mesmo ter flexibilidade nas suas contas. E isso os escritórios flexíveis, os espaços de coworking entregam, o imobiliário tradicional não entrega. Eu sempre faço uma brincadeira nas minhas palestras, assim, qual que é o metro quadrado mais caro do Brasil? É em Brasília, é no Rio de Janeiro, é em São Paulo? Cara, pode ser qualquer um. É o metro quadrado que você aluga e não usa. Então, aquela sala de reunião parada, que você não usa ela o dia inteiro, é o metro quadrado mais caro que você tem. E isso, dentro do conceito da nova economia, é uma realidade diferente nos espaços de coworking. Uma última tendência aqui, tendência do trabalho flexível. Essa veio para ficar. O que eu quero dizer com isso? Essa vai ser a nova tendência de forma como as empresas vão implementar os trabalhos agora. Lembrando que trabalho flexível, pessoal, não é só home office. Home office é localização flexível. O conceito de trabalho flexível, ele traz localização flexível, jornada flexível, trabalhar em dias alternados, horário flexível, né? O controle de horário ser totalmente diferente como é hoje, remuneração flexível e KPIs de performance. A grande maioria das empresas implementa só localização flexível ou horário flexível e acha que tem um conceito de trabalho flexível e não é. Então vocês podem ver várias consultorias agora no mercado que estão trazendo esse conceito de trabalho flexível nesses 5 pilares que eu listei para vocês e que sim, vão se beneficiar disso, né? Eu brinquei com vocês que o horário comercial não existe durante essa pandemia, realmente não existe, as pessoas perderam a noção, trabalham sábado, trabalham domingo, só que a lei está aí para ser cumprida, pode ser até que ela seja flexibilizada, mas hoje eu estou aqui, afirmo que 80% do trabalho realizado em casa, ele tem que ser corrigido de alguma forma, seja porque ele tem que ser regulado, seja porque ele precisa ser capacitado, tem que ter uma infraestrutura melhor, ou mesmo porque ele precisa ter controle, tá, pessoal? Bom, eu trouxe aqui os principais pontos, né? Vou encerrar agora essa primeira parte do webinar. Vou estar disponível aqui nas perguntas online de vocês, vou estar participando aqui nesses 10 minutos de Q&A, né? De perguntas e respostas, para estar comentando um pouquinho mais para vocês. Quem quiser me encontrar nas redes, deixa eu botar aqui. Só ir lá, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no YouTube, como Thiago Olhês, sem o H da versão paraguaia. Brincadeira, pessoal. Encontra lá nas redes, conecta comigo lá, mande sua pergunta, né? Mande sua dúvida sobre o mercado de escritório flexível. Quer encontrar a Regos e o Spaces, né? Nas mídias sociais, super tranquilo também. Só ir lá e encontrar nessas mesmas mídias por Regos ou Regos Brasil. Um grande abraço a todos e muito obrigado aí pela atenção. A todo momento estamos em movimento. O ir e vir de pessoas faz com que o coração de uma cidade continue pulsando. Em cada lugar presenciamos uma história. Nunca paramos. Garantimos a limpeza e a segurança de diversos lugares. Estamos nos aeroportos, hospitais, escolas, transportes públicos, empresas, sem que você perceba. Organizamos tudo para a sua tranquilidade. Mas de repente, algo invisível nos distancia e esvazia todos os lugares. Você precisa parar e ficar em casa. Por aqui, nós não paramos por causa de você. Higienizamos e protegemos para quando voltar ao normal. Esteja pronto para te receber. Bom, você assistiu a palestra do Thiago Alves, eu disse que você ia gostar. E agora você também vai gostar muito, que é a palestra do Alessandro Carmo. E ele vai falar pra gente sobre o empoderamento profissional, que um tema extremamente importante agora, nesse momento de pandemia. Como eu falei para vocês no início da minha palestra, a questão do empoderamento, a essencialidade do profissional de FM, tá aí. Então vamos ver as dicas do Alessandro Carmo para você? Aproveite a palestra dele também. E não esqueça, acabando a palestra dele, você vai entrar naquele link que a gente te passou pelo WhatsApp para que você possa participar aí do debate. Prepare as suas perguntas para os 3 palestrantes que a gente vai estar lá à sua disposição para bater um papo e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, Alessandro Carmos, para você. Olá, sou Alessandro do Carmo, diretor de operações da CBRE. Mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês nesse congresso Infra, agora na edição do Centro-Oeste. Mais uma vez agradecendo a Leia por tudo que tem feito pelo nosso mercado, pela visibilidade do profissional de gerenciamento, seja ele chamado de Facilities Manager, de Property Manager. É sempre uma oportunidade muito legal estar conversando aqui
e num momento tão especial, em que a gente tem sido desafiado todos os dias, trabalhando de forma diferente, remotamente. Às vezes, quem não teve oportunidade de trabalhar remotamente continua desenvolvendo suas funções, e agora a gente encara um desafio de fazer um congresso virtual. Tenho certeza de que o tema, todos eles são super relevantes. A gente não tem oportunidade de estar juntos, trocando experiências, digo fisicamente, mas com certeza isso vai passar. E logo a gente vai poder retomar os formatos que a gente sempre retomou. Então, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, dentro das limitações que a gente tem que vencer durante todo esse período. E hoje a gente vai conversar bastante sobre o Facility Manager, o Property Manager e o empoderamento dos gestores prediais, de uma forma geral. Antes de mais nada, a gente está falando de uma região centro-oeste, e para a gente colocar um pano de fundo na conversa, para a gente ter oportunidade de saber um pouquinho mais do objeto desse Facility Manager, do gerente predial, do Property Manager, a gente tentou trazer alguns dados da nossa área de pesquisa em relação a essa região centro-oeste. Então, a gente consegue tirar aqui algumas informações que elas começam a desenhar para a gente o que é esse profissional de facility, que desafios eles têm, né? Então, quando a gente pega os mercados de Brasília e Goiânia, que são dois mercados representativos dessa região, a gente começa uma primeira informação, são dois mercados, é uma região com aproximadamente 5 milhões de metros quadrados de área útil de escritórios, em que uma grande parte desses prédios, vocês conseguem ver na tela, eles possuem mais de 20 anos. Então, eu não gosto de usar o termo prédios velhos, mas são prédios construídos há bastante tempo, com todos os desafios que a gente tem de administrar um prédio que foi construído há bastante tempo, que está no mercado, que ele continua desenvolvendo a sua função, ele continua alugado, ele continua ocupado, e ainda assim ele tem que concorrer com prédios mais novos, com prédios mais modernos, com outros atrativos que esses novos prédios trazem para esse mercado, né? Então você vê, por exemplo, que a região dos ministérios em Brasília, 83% dos prédios tem mais de 31 anos de construção. Já dá para imaginar que tipo de desafio a gente tem. É diferente quando a gente pega Goiânia, por exemplo, que a gente vê que é um mercado relativamente mais novo, de prédios mais novos, mas no geral, como eu falei, mais da metade dos prédios dessas regiões tem mais de 20 anos de construção. Um grande desafio. Como eu já comecei a falar, isso traz uma série de desafios para a operação, para todo mundo que atua nesse segmento. Primeiro, a ideia aqui não é defender uma tese sobre manutenção, nada disso, mas eu diria que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de um prédio, quando a gente fala da idade de construção, são os tipos de manutenção que ele tem que ter. E os programas de manutenção, por consequência, que ele está sujeito. Então, a gente tem as manutenções preventivas, elas devem continuar ocorrendo de uma maneira muito forte e muito relevante em todos esses prédios, porque a gente não pode generalizar, e seria até leviano a gente simplesmente generalizar e falar que um prédio com mais de 20, 30 anos de construção só faz manutenção corretiva. Não. A gente conhece muitos prédios, né, com essa idade de construção que tem um programa de manutenção preventiva muito bem estabelecido. O que significa que você consegue manter esse prédio operando dentro das premissas que ele foi concebido lá no passado, há 20, há 30 anos, seja qual for a idade que a gente está falando disso, e que ele tem uma limitação estrutural, mas ainda assim o prédio está em boas condições de uso, ele não está se deteriorando de uma forma avançada, ou seja, você não está tratando o prédio na base do quebrou, conserta
que aí a gente já entra no que seria uma manutenção corretiva. Então, a manutenção corretiva, ela vai continuar acontecendo, não significa que você ter um belo de um plano de manutenção preventiva implantado em um determinado empreendimento, você vai conseguir zerar as suas corretivas, mas você também não pode ter zero preventiva e ter um prédio funcionando simplesmente às custas de manutenção corretiva. Você corre um risco muito grande de colocar os usuários, os locatários desses prédios numa condição de deficiência, ou seja, de você ter qualquer tipo de pane no prédio que poderia ter sido evitada com uma manutenção preventiva feita dentro de um planejamento, mas que acabou não sendo feita e que no momento em que um determinado sistema predial, um equipamento apresentou falha, a equipe leva um tempo para isso ser corrigido, isso gera custo, isso gera desgaste, isso gera todo o tipo de consequência que a gente bem conhece. E a manutenção preditiva, não sei se vale a pena, se é correto dizer que é o estado da arte, mas você, além de ter a preventiva implantada, você tem alguns equipamentos, alguns componentes-chave de uma edificação, e esses componentes começam a ser trocados com uma base preditiva, ou seja, com base em ensaios, com base em amostra, com base em tempo de uso, de acordo com recomendações do fabricante, independente dele ter apresentado qualquer tipo de falha ou não. E por que a gente está falando tudo isso? Porque o profissional de facility tem que ter claro na cabeça que, independente do tipo de prédio em que você for atuar, você tem que saber lidar e ter muito claro o conceito de manter o prédio na sua performance máxima operacional. É óbvio que a gente não vai conseguir extrair de um prédio mais do que ele foi projetado para conceber. Existe perda de rendimento dos componentes, dos sistemas prediais ao longo do ano, mas ao longo dos anos, na verdade, mas isso são coisas que a gente tem que lidar e tem que ter a responsabilidade de manter os prédios operando da forma adequada. Por isso, é tão importante a gente estudar bastante o tema manutenção em cada ambiente que a gente trabalhe, pensando na vida útil, pensando na performance dessa edificação. Em contrapartida, quando a gente começa a falar de performance, começa a falar em prédios novos, começa a falar da concorrência de um prédio que foi construído há mais de 30 anos, há mais de 20 anos. Esse prédio está no mercado e ele continua concorrendo com prédios que acabaram de ser construídos, que estão absolutamente novos, com sistemas prediais modernos, e aí vem a outra face disso tudo, que é o retrofit. O retrofit tem sim a responsabilidade de manter os prédios, de você fazer um tipo de um upgrade na performance de um determinado componente, de uma determinada edificação, de forma a compensar toda essa idade que ele tem, continuar tornando o prédio atrativo no seu mercado, continuar com o prédio operando de uma forma segura e de uma forma eficiente. Então, é importante, mais uma vez, tendo como pano de fundo um profissional gestor de uma edificação, num mercado, seja ele de prédios mais modernos, de prédios mais antigos, tanto faz, mas a responsabilidade desse profissional é extrair o máximo da operação desse prédio e tornar o prédio mais confiável do ponto de vista de ocupação para todos esses locatários. E ao longo dos anos, quando os componentes prediais, quando os prédios, quando os sistemas prediais começam a perder a sua performance, o que é natural por conta do tempo de uso, desgaste, muitas vezes é difícil até encontrar peça para alguns tipos de reposição, você consegue, através de um retrofit bem pensado e bem estabelecido, você eleva novamente o patamar de operação de alguns sistemas prediais para trazer o prédio mais uma vez para um novo foco dos locatários dentro desse cenário todo. O profissional que atua nesse mercado tem que ter isso muito claro nesse ambiente. Aqui a gente tentou fazer algumas comparações entre dois prédios, são dois prédios reais, não são exemplos fictícios, que a gente só tirou nome de prédio, isso não vem ao caso, mas, por exemplo,
esse primeiro slide, ele retrata um prédio AAA, que tem uma construção de 8 anos, que ele está pronto, ou seja, um prédio super novo, está 100% ocupado, é um prédio ocupado por grandes empresas, por sedes de bancos internacionais, então os requisitos de operação desse prédio são elevadíssimos, sistemas prediais dos mais modernos que a gente tem no país. Então, a gente já começa a ver aqui alguns tipos de características e de comportamentos que o gestor predial precisa ter no momento em que ele assume a gestão de um empreendimento como esse, que tem, como eu falei, os níveis de exigência os mais altos possíveis, com todos os sistemas mais modernos, e não é esperado nada diferente do que você conseguir, de fato, operar esse condomínio com um rendimento altíssimo, com um nível de falhas baixíssimo, porque os locatários que vão para esse prédio, é isso que eles estão buscando. Em contrapartida, a gente selecionou aqui um outro empreendimento que foi construído, ele está sob a nossa administração, um empreendimento de 35 mil metros quadrados, ele foi construído há 36 anos. Quando a gente assumiu a administração desse condomínio, ele realmente estava numa situação bem depreciada por conta do tipo de ocupação que ele tinha, até o momento em que ele foi comprado por uma property company, e ao longo de todos esses anos, ele veio passando por retrofit, principalmente entre 2016 e 2019, e as grandes atuações foram no sentido de modernizar elevadores, sistema de ar-condicionado, tanto fan coils como chillers, sistema de controle de acesso e um retrofit, principalmente de arquitetura, em toda a área de recepção. Com isso, esse prédio ganhou muito de performance dentro de todas as limitações que ele tinha e eventualmente que ele continue tendo, mas é um prédio hoje que, embora tenha 36 anos, ele se destaca no seu mercado. Aqui a gente mostra para vocês que, por exemplo, a partir do momento em que foi feito todo um retrofit no sistema de elevadores, com toda a modernização de equipamentos, incluindo a chamada antecipada, a gente começou a observar uma redução de 40% no tempo de espera pelos elevadores. Isso daqui do ponto de vista de ocupação e comodidade dos locatários é algo importantíssimo, é sensível esse tema. Da mesma forma que o ar-condicionado, que antes a gente tinha 5 chillers velhos, já sem peça de reposição, consumindo muita energia elétrica, com um rendimento baixíssimo. Hoje o prédio tem 3 chillers, a gente pode dizer que mesmo no pico de verão, um deles acaba sendo reserva, o prédio consegue operar muito bem com 2 desses chillers, e somando isso a toda a modernização dos fan coils que foram feitos em todos os andares, a gente conseguiu, além do conforto, obviamente, dos locatários, da confiabilidade do sistema, a gente conseguiu aqui observar uma redução do consumo de energia de 30% e de um consumo de água de 40%, por conta da redução, do retrofit envolvido no sistema de ar-condicionado. Isso foi uma coisa muito significativa. Muitas vezes o locatário não vê, porque você está falando de uma CAG, que está numa área do prédio de acesso restrito, poucas pessoas têm acesso, mas no uso do prédio é aquele tipo de coisa que, enquanto está funcionando, muitas vezes as pessoas não têm a noção e não se atentam para aquilo, mas a hora que para de funcionar, a hora que ele não dá conta de suprir a temperatura ambiente adequada, aí sim o locatário lembra do sistema de ar-condicionado, lembra da administração e lembra do gestor predial. Então esse é o tipo de encadeamento que a gente não pode ter e tem que tentar quebrar sempre esse ciclo, sempre que possível. O sistema de controle de acesso, ele teve também um impacto na performance do empreendimento, ficou um sistema mais confiável, mais moderno, junto com aquela reforma do térreo que eu comentei anteriormente, e também foi criado e modernizado um centro de convenções com auditórios moderníssimos nesse prédio, que, mais uma vez, trouxe conforto para os usuários, destacou o empreendimento no seu mercado e torna
como eu falei, um dos empreendimentos mais atrativos, com ocupação de 92% hoje, que a gente tem nesse condomínio. Dito isso, ou seja, fazendo aqui um rápido resumo do que a gente falou, a gente está falando de um mercado que tem predominantemente prédios com mais de 20 anos de operação, a necessidade de manutenção nesses prédios é constante, tem que se ficar muito atento para isso, sempre que possível o investimento num retrofit ele é adequado, e agora a gente fala, embora eu tenha dito ao longo dessa apresentação alguns tópicos sobre o profissional responsável pelo dia a dia da operação desses tipos de empreendimento, seja um empreendimento moderníssimo ou seja um empreendimento com mais de 30, mais de 40 anos de operação, o profissional que está nesse mercado ele tem que saber lidar, ele tem que saber flutuar nessas diferentes possibilidades de atuação. Então, a gente fala do empoderamento desse gestor nesse cenário. E antes de mais nada, o que é empoderamento? Porque a gente fala muito, né, do empowerment, ficou na moda, um termo que veio do inglês para cá, a gente acaba usando no dia a dia, mas nunca parou para pensar. E quando a gente vai atrás das definições, a gente tem aqui, de cara, salta aos olhos quando a gente fala de delegação de autoridade e de responsabilidade, e aí a gente vem com poder, obviamente, que é a raiz da palavra, né? Mas vem da motivação, do desenvolvimento e liderança, que são dois termos que juntos eles se complementam. E é importante aqui a gente ter em mente que esse empoderamento ele não significa uma insubordinação, ele não significa jogar sozinho, ele não significa que o profissional que está gerenciando esse tipo de empreendimento tem a responsabilidade única e exclusiva por tudo que acontece ali, por todas as consequências. Não, ele tem que ser um profissional capaz de lidar com toda essa esfera envolvida nesse ambiente predial. E mais para frente eu falo disso com muito mais detalhe. Mas deixando claro que quando a gente fala do empoderamento deste gestor, eu prefiro pensar na responsabilidade que ele tem perante o empreendimento, perante seus usuários, perante as equipes de operação, perante o mercado em si, e a responsabilidade consigo próprio. Ou seja, ele tem que ter uma carreira, é possível ter uma carreira sim, nesse ambiente de gestão, que é o que a gente mostra em seguida, agora. Aqui, a gente gosta de fazer um apanhado, já que a gente está falando de edifícios com uma idade avançada de operação, a gente brinca que há tempos atrás era muito mais fácil você ser um gestor predial do que hoje em dia. A atividade ela era muito mais simples, e no próximo slide vocês vão entender o que eu estou dizendo. Eu não estou minimizando a importância desse profissional, mas ao longo do tempo, uma atividade de gerir um condomínio que antigamente ele era menos complexo, os locatários eram menos complexos, ela passa a ser uma atividade extremamente relevante. Você tem hoje, ao longo desses anos, como a gente está falando de prédios aí construídos ao longo dos últimos 30 anos, a gente pode falar que a gente observou que ao longo desses últimos 30 anos, o que era uma atividade relativamente simples, por favor entendam o que eu estou falando, hoje ela ficou muito mais complexa. Porque se você pegar esse diagrama que a gente tentou mostrar aqui, é que primeiro você tem, começando de baixo, no quadrante verde da esquerda, você tem atividades administrativas e financeiras na gestão de um condomínio hoje, seja ele um prédio mais antigo, um prédio mais moderno, mas você tem requisitos de administração financeira extremamente importantes. Prestação de contas, contas a pagar, esse ritual de assembleias, o gerenciamento de contratos, o gerenciamento de documentos, e aí quando a gente fala de gerenciamento de contratos, você pode descer um nível e começar a falar de SLAs, começar a falar de seleção de fornecedores, gerenciamento de fornecedores. Obviamente, o gestor tem que ter uma equipe junto com ele fazendo isso, mas são atividades bastante complexas. O relacionamento, hoje,
ele tem importância no mínimo igual de todos os outros quadrantes, porque hoje você tem nesse ambiente predial síndicos que, tempos atrás, muitas vezes o síndico podia ser um funcionário de uma empresa que era proprietária do prédio ou que era ocupante do prédio, falando de prédios comerciais. Hoje você tem síndicos profissionalizados. A função dele é ser síndico, com todo o conhecimento de causa, de legislação e de operação predial. A profissionalização dos locatários e dos proprietários, isso foi marcante ao longo dos anos e decisivo, e talvez eu ressaltaria aqui que anos atrás, quando uma empresa mudava para um prédio, uma sede de um banco, por exemplo, e ele tinha uma necessidade adicional de ar-condicionado, ele negociava com os proprietários, com o condomínio, e ele instalava um chiller adicional para ele ou um equipamento adicional para suprir essa necessidade. Quando ele precisava de mais energia elétrica, ele fazia uma instalação por conta dele. Hoje em dia, essas redundâncias e por conta dessa evolução dos prédios e da concepção de como se desenvolver um prédio hoje em dia, essas contingências todas estão com a administração do prédio. Então, hoje, muitas vezes, os bancos, principalmente, que têm essa energia mais latente, quando ele precisa de uma redundância de energia elétrica, o condomínio passa a ser a redundância, a primeira linha de redundância dessa operação, através dos geradores do condomínio, operados por nós, operados pelo Facility Manager, e tem bancos que param nessa, ou locatários que param nessa linha de redundância, e tem outros que ainda dão um passo adicional, e aí eles instalam geradores próprios, mas é uma segunda linha de redundância. Então, com isso, você começa a perceber que tipo de formação, que tipo de capacitação tem que ter profissional de facilities num ambiente como esse, profissional de condomínios. A operação, ela é extremamente complexa, seja num prédio mais antigo, como num prédio mais moderno, e aqui, principalmente, como eu falei já no passado, a responsabilidade de manter o prédio operando num nível de performance adequado, isso é vital. E quando você, além desse cenário todo, a gente ressalta aqui as adversidades, e não poderia ser diferente, a gente coloca a pandemia como uma primeira adversidade, que é uma coisa que a gente nunca passou, que o mundo hoje está passando e que colocou todo mundo numa nova condição e que exigiu dos prédios todos protocolos. A gente vem trabalhando com protocolos para o Covid desde o final de fevereiro, que foram quando os primeiros casos começaram a surgir no Brasil. Então a gente tinha que aprender o que era aquilo, aprender como lidar com aquilo. Os prédios estavam ocupados, começaram a surgir os primeiros casos de contaminação de usuários de prédios. Então o que você tem que fazer, como preparar o prédio. Depois a gente teve um segundo momento em que esses prédios ficaram praticamente vazios, porque as empresas colocaram os funcionários em home office temporário. A gente teve prédios operando aí com 5%, 10% da sua ocupação máxima durante esses últimos 2 meses, e agora a gente volta, e a gente teve protocolos para lidar com esse momento, e agora a gente volta nesse momento de retomada com protocolos para permitir que os usuários tragam de volta os seus funcionários para os prédios. Então, não bastasse toda a dificuldade da função em si, o profissional ainda tem que ter essa versatilidade de saber lidar com qualquer adversidade que surja no dia a dia da operação. Eu citei pandemia, mas poderia ser um incêndio, poderia ser um desastre natural, poderia ser um ônibus que bateu no portão de entrada do prédio, pode ser um alagamento, pode ser uma série de coisas que saem da rotina, mas que tiram os profissionais de uma zona de... Não é uma zona de conforto, mas de uma rotina de dia a dia, em que a engrenagem já está montada para funcionar. E a gente tem que estar pronto para isso. A inovação, ela tem que sempre estar na cabeça de todo mundo, não só quando a gente falou de retrofit, mas essa inovação faz parte. Você tem que se diferenciar, você tem que diferenciar os seus processos, os seus sistemas, não só de administração, não só do profissional de gestão, mas do prédio em si. E não bastasse
tudo isso, como se fosse pouco, a gente ainda colocou em volta alguns soft skills que hoje a função exige. Não só o conhecimento técnico, mas lidar com resolução de conflitos, aspectos de liderança. Você tem prédios hoje que as equipes de operação chegam a 90, 100, 150 pessoas, não tem um limite para isso, depende do tamanho do condomínio que a gente está lidando, mas esse profissional responsável por lidar com tudo isso tem que ter uma capacidade de liderança muito grande, de desenvolvimento de equipes e de pessoas, planejamento, resiliência, pensamento analítico, argumentação, enfim, existe aqui um range de skills, soft skills e hard skills muito complexo. E por que a gente está falando isso? Porque o que antes a gente imaginava que não se conseguia ter uma carreira numa área de facilities, por conta de tudo que a gente falou aqui, está provado hoje que sim, esse profissional ele é valorizado, ele não só é valorizado, como ele é vital dentro desse ambiente, porque não adianta o locatário ter os requisitos dele, os proprietários conceberem o prédio com toda a tecnologia possível e modernidade, se o profissional que for atuar naquele ambiente não existir ou não foi capaz de lidar com tudo isso. Então, sim, a carreira dentro desse ambiente hoje, ela é tão vital como um profissional de qualquer outra linha de negócio de uma empresa. Dentro de um banco, dentro de uma consultoria, o profissional de facilities tem, sim, esse destaque no mercado hoje, e aqui para quebrar o gelo e fazer uma brincadeira, a gente costuma dizer que muitas vezes ele tem que colocar uma capa de super-homem e só falta sair voando, porque depois de tudo isso que ele tem a responsabilidade de conduzir e de ter certeza que as coisas estão funcionando, realmente é um profissional que tem que se diferenciar dentro do seu mercado e dentro do seu ambiente. Por fim, muito mais tentando mostrar as possibilidades de atuação e onde se encaixa o profissional de facility nesse mercado. E quando a gente fala de Centro-Oeste, isso é muito marcante, principalmente em Brasília, porque, como eu falei, como é um mercado de prédios construídos há mais tempo, de prédios mais antigos, a cultura de autogestão, que a gente chama de gestão orgânica, ela é muito presente. Por conta da evolução desse mercado, a gente viu que antigamente a tendência era você ter uma autogestão e hoje a tendência é uma gestão terceirizada, por conta de alguns motivos que a gente elencou no slide. Eu não vou ler e não vou nem julgar se uma é melhor do que a outra ou não, elas são diferentes, mas o importante é ter em mente que, sendo um profissional desta região, em que a gente fez uma pesquisa recente, e mais de 50% desses prédios, independente da idade de construção deles, eles são prédios que, de alguma forma, eles têm um tipo de autogestão mais enraizada ou menos, mas esse profissional tem que ser capaz de lidar com a autogestão e com a terceirização. A terceirização tem benefícios, acredito eu, do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de troca de experiências. Nesse momento, como eu citei em slides anteriores, que a gente teve que conviver com essa pandemia, tudo foi muito complexo e a nossa empresa conseguiu operar todos os condomínios do mundo todo dentro dos mesmos padrões, dentro dos mesmos protocolos, obviamente adaptados para legislação de cada país e para requisitos especiais de cada país, mas esse tipo de troca de experiência, ele foi vital. E então a gente acredita sim que a carreira de um profissional de gestão numa empresa cuja atividade fim é a gestão, ela existe, e a gente pode garantir que sim, que ela existe. E para terminar, não me estender e permitir que a gente vá agora para uma sessão de perguntas e respostas, eu espero que seja super interativa para a gente poder, de fato, trocar experiências. É só uma reflexão que, dentro desse cenário todo e de toda essa complexidade da função e desse mercado, a gente poderia se sentir pessimista e simplesmente enxergar tudo isso como muito difícil, então eu não quero ou eu não vou vencer aqui,
Ou não. Vamos ser otimistas e vamos enxergar que tudo isso traz para a gente novas oportunidades e que cada dificuldade traz para a gente novas possibilidades de se destacar e de evoluir na carreira. A gente colocou aí Winston Churchill, ele é o dono desta frase, mas eu acho que ela é super atual, faz a gente pensar nisso tudo. Agradeço a todos pela atenção de assistir esse vídeo, acho que conseguimos cumprir o prazo à risca, então a gente tem praticamente 30 minutos para a gente conversar, e eu espero poder contribuir bastante com vocês. Léa, muito obrigado, e eu acho que a gente pode seguir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Bom, então indo agora para o final do primeiro dia, espero que vocês tenham gostado de todas as palestras e que tenham feito todas as anotações aí com as suas dúvidas e perguntas. E agora a gente te convida para que você vá até aquele link que a gente mandou pelo WhatsApp, para que a gente possa aí conversar junto com os nossos palestrantes e responder todas as suas dúvidas e seus questionamentos. Te aguardo lá, hein? Não deixa de entrar no link que a gente te mandou. Um abraço e obrigada.